A Itatiaia conversa nesta sexta-feira com o advogado do Atlético, Gabriel Caputo Bastos, que vai falar para a gente sobre as questões envolvendo as punições à Arena MRV naquele jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Gabriel, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a Itatiaia. O Atlético foi muito cobrado para que trabalhasse para identificar os torcedores que estavam envolvidos naquela confusão. Agora o clube foi julgado, a Arena MRV foi liberada, mas ainda assim, jogos sem a presença de torcedores. O próximo jogo contra o Atlético Paranaense, portões fechados, e no ano que vem uma punição pedagógica, presença de mulheres e crianças e idosos. Queria saber como que o clube recebeu essa notícia do STJD, do tribunal, e se o Atlético entende que essa resposta foi, de fato, a resposta ideal a esse cenário das punições do que aconteceu na Arena. Boa tarde. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro que nós não estamos aqui minimizando, né, os atos que ocorreram durante a final da Copa do Brasil, que são sim graves e lamentáveis, mas o clube, com todo respeito, né, aos auditores da 5ª Comissão Disciplinar do STJD, que julgaram o clube nessa última quarta-feira, no dia 27, nós entendemos que a punição de perda de mando de campo por 6 partidas, sendo 3 com portões fechados e 3 com a perda de mando pedagógica, permitida a entrada de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência, foi um pouco exagerada, tendo em vista não só as particularidades desse caso e a atuação diligente do Atlético na colaboração com as autoridades policiais para identificações dos efetivos autores, né, das infrações cometidas, bem como em razão de precedentes desse próprio STJD, que em casos, na nossa opinião, ainda mais graves do que os ocorridos na Arena, tiveram punições mais brandas do que a recebida pelo Atlético nessa última quarta-feira. Gabriel, queria que você explicasse também um pouquinho o que o Atlético considera que foi o pensado, o considerado, melhor dizendo, pelo tribunal para chegar a essa conclusão. O que o tribunal está levando em consideração para não acatar esse pedido do Atlético? Perfeito. O Atlético foi punido em relação especificamente aos arremessos de bombas no gramado, em 4 ocasiões, por infração ao artigo 213, inciso 3º do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e essa foi a infração que acarretou a punição com os 6 partidas de perda de mando de campo. No entanto, esse artigo tem uma disposição no parágrafo 3º que, em caso de identificação do autor da infração e de apresentação às autoridades policiais e de um boletim de ocorrência contendo o nome desse infrator, o clube pode ser eximido de sua responsabilidade. E aqui, no caso, o Atlético Mineiro colaborou efetivamente com as autoridades policiais, enviou as imagens das mais de 350 câmeras espalhadas pela Arena MRV, que captaram a imagem do torcedor atirando as bombas no gramado, e com base nessas imagens fornecidas à polícia, esse torcedor foi devidamente identificado e preso no dia 17 de novembro, lá na cidade de Contagem. E essa informação foi publicamente confirmada pelo governador em exercício do estado de Minas Gerais, Matheus Simões, que numa entrevista coletiva junto com os chefes da Polícia Civil e da Polícia Militar, afirmou que o suspeito foi identificado e preso e que ele teria sido responsável pelo arremesso de mais de uma bomba na ocasião da final da Copa do Brasil, inclusive a que feriu o jornalista Nuremberg naquela ocasião, naquele lastimável episódio, e aqui repetindo que o clube não está querendo minimizar os ocorridos, que são sim graves, mas com todo respeito ao que foi decidido pela 5ª Comissão, nós entendemos que o clube sim cumpriu com o seu dever de identificar o autor da infração e, apesar de não termos levado ao conhecimento do tribunal o nome da pessoa, tendo em vista que o inquérito está em sigilo, entendemos que a gente sim poderia ter sido beneficiado com a isenção de responsabilidade prevista no parágrafo 3º do artigo. Então, o Atlético entende que, a partir do momento que publicamente o governador explanou que o Atlético contribuiu com a investigação, fornecendo as imagens para a identificação do torcedor, mesmo não fornecendo o nome diretamente, porque está em segredo de justiça, o que o Atlético poderia fazer foi feito. E agora, a continuidade do processo não cabe mais ao clube, cabe às autoridades policiais e à justiça.
Isso, justamente em razão de toda a infraestrutura existente dentro da Arena MRV, né, das câmeras espalhadas por toda a arena, o Atlético foi diligente, colaborou com as atividades, cumpriu com tudo que estava ao seu alcance para que fosse possibilitada a essas autoridades que identificassem e detivessem, como efetivamente aconteceu, o autor do arremesso das bombas em campos, que foi realmente a infração mais grave ali ocorrida dentro da final da Copa do Brasil. E o Atlético se apoia em outros precedentes relacionados a isso? Você me disse que no mesmo episódio ali, no mesmo jogo, o Atlético conseguiu identificar e a partir do momento da identificação já teve outras penas excluídas. Isso, o Atlético apresentou em sua defesa o boletim de ocorrência com a identificação de alguns torcedores que arremessaram copos e outros objetos em direção ao gramado, bem como de um dos torcedores que invadiu e foi prontamente contido e detido ali pela segurança e também devidamente identificado. Em relação a essas infrações, o Atlético foi absolvido justamente em razão da excludente de responsabilidade que eu falei agora há pouco, prevista no parágrafo 3º do artigo 213. E o clube entende que, tendo sido diligente, tendo tomado todas as providências, também deveria ter sido beneficiado dessa isenção de responsabilidade em relação ao torcedor que arremessou as bombas. E aqui também é importante ressaltar que o clube identificou diversos torcedores que praticaram atos ali durante aquela partida e que também, além das punições pelo Estado, o clube também já puniu administrativamente diversos torcedores com base no regulamento de uso da Arena MRV, já tendo enviado notificações comunicando essas punições administrativas a esses torcedores. Então, em razão de tudo isso, do fato do Atlético entender que contribuiu da forma como era possível, com a identificação do torcedor, e ainda assim a punição foi maior do que deveria ser, ou não deveria existir nesse caso, né, o Atlético pretende recorrer ao tribunal. Isso, novamente, sem querer minimizar a gravidade, né, dos fatos, o clube entende que sim, será necessário apresentar um recurso e estamos confiantes na possibilidade de diminuição da perda de mando de campo e também do valor das multas aplicadas ali pelo arremesso das bombas. Conversamos com o advogado do Atlético, Gabriel Caputo Bastos, que fala sobre o recurso que o clube irá apresentar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, relacionado à punição da Arena MRV, naquele caso envolvendo o jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo no mês de novembro. O clube está confiante que a punição pode ser, no mínimo, diminuída a fim de que o Atlético possa ter de volta os seus torcedores na sua casa nos próximos jogos do clube.